Boa noite, irmãos. Firme nas promessas de Jesus? Amém? Irmãos, peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 1. E uma coisa que eu estava reparando, desde o início do culto, é que nós já falamos que nós temos que confiar em Deus, independente das situações. As situações elas chegam, mas nós temos que confiar em Deus. E creio que Deus ele quer falar exatamente isso para a igreja hoje, porque sem nós combinarmos nada, a mensagem tem tudo a ver com o que foi falado. Então é o Espírito Santo direcionando a mensagem, os louvores para falar aos nossos corações. Porque tudo o que acontece aqui é guiado e movido pelo Espírito Santo. Por isso que nós saímos do culto transformados, abençoados, ou muitas vezes repreendidos, porque o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração e ele nos mostra aquilo que ele quer de nós. Amém? Tiago capítulo 1, a partir do verso 1 até o 12, nós vamos ler. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condições humildes. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída, e da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu a que os amam. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse culto, nós te agradecemos por cada irmão que entrou nesse local para cultuar ao Senhor nessa noite, Pai. Que o Senhor possa estar me usando como o Senhor já esteve usando os nossos irmãos aqui, apenas como uma ferramenta, Pai, para transmitir aquilo que o Senhor quer dizer para a tua igreja. Que não venha nada de mim, pois eu não posso oferecer coisa alguma para ninguém aqui, mas a tua palavra transforma. O teu Santo Espírito liberta e transforma. E é no Senhor que nós cremos, estamos aqui hoje para ouvir a tua voz. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que nós vamos falar hoje é as provações que nos tornam maduros. As provações que na caminhada fazem com que o cristão venha a amadurecer, viver uma vida madura perante o Senhor. Tiago escreveu essa carta. Tiago, ele era irmão de Jesus, filho de Maria também. Ele era líder e pastor da igreja de Jerusalém por muitos anos. E Tiago escreve essa carta para falar com os judeus que estavam dispersos pelo mundo afora naquele período, que chamam da diáspora do judeu. Os irmãos convertidos do judaísmo, os cristãos que viviam em outras partes do mundo, que já se reuniam em outros locais, longe de Jerusalém, longe de Israel. Então Tiago escreve essa carta para esses irmãos que estavam sofrendo muitas perseguições, pois viviam em outras partes do mundo e com outras culturas, outros deuses, e eles estavam sofrendo perseguições, e além do mais, eles não estavam sabendo lidar com um novo momento chamado cristianismo. Eles estavam há muito tempo no judaísmo, vivendo daquela forma, com os seus costumes, com as suas regras. Então eles se convertem ao cristianismo e eles têm dificuldade de lidar uns com os outros. A Bíblia diz que, a história diz que Tiago escreveu para alertar os irmãos acerca da convivência. Pois nas congregações que Tiago ficou sabendo, havia muitos ricos que menosprezavam os irmãos pobres. E que tratavam com grosseria e palavras torpes os mais pobres.
Tanto é que Tiago ele fala mais para frente sobre a língua. Quem aqui já leu o texto que ele fala da língua? Que a língua tem um veneno mortífero e tudo mais. Porque ele estava orientando os irmãos. Olhem, tomem cuidado. Orientem os irmãos. Ajudem uns aos outros. Não se apoiem em riqueza ou em qualquer outra coisa. Então Tiago ele está apoiando, consolando e fortalecendo os irmãos que estavam longe de Israel para a caminhada com o Senhor. Então, Tiago não escreveu essa carta para combater nenhuma heresia. O tema dessa carta não é para combater algo ruim, doutrinariamente, que estava dentro da igreja, mas sim uma carta da nossa vida prática, da vida do cristão prática, no dia a dia, para saber enfrentar as provações, as perseguições, e ao mesmo tempo saber viver em comunhão, saber viver unidos, um ajudando o outro como o corpo de Cristo sempre deve ser, amém? Irmãos, do versículo 1 ao 3, nós lemos novamente. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago ele diz que era para os irmãos ficarem tranquilos e mais do que ficarem tranquilos quando passarem pelas suas provações, era para que eles viessem se alegrar quando estivessem passando por provações. Para o mundo aí fora é meio loucura isso, né? Você se alegrar quando algo ruim está acontecendo. Mas é exatamente isso que Tiago estava dizendo. Olha, meus irmãos, não desanimem. Continuem na caminhada. Olhem para isso com motivo de alegria. Pois vocês sabem que essa prova que está provando a fé de vocês os tornará maduros e perseverantes. De tudo nós podemos tirar algo bom, sim ou não? Muitas vezes nós só olhamos para o lado ruim das coisas. E nós não paramos para pensar no lado bom que as coisas nos oferecem. Mas é exatamente isso que Tiago estava falando, irmãos. Não olhe apenas para as provações. Alegrem-se, porque através disso vocês se tornarão perseverantes. A palavra aqui, diversas provações, né? No grego é uma palavrinha chamada poikilos, que significa diversas cores ou diversas naturezas. Ou seja, Tiago estava dizendo, olha, sintam-se alegres quando passarem por qualquer tipo de provação, por qualquer natureza. Existem provações que são mais amargas do que as outras, sim ou não? Tem provações que elas são mais difíceis de enfrentar do que as outras. Tem provações de diversas cores. Não é isso? Todos nós passamos. Ou seja, então ele não está numerando aqui, olha meus irmãos, fiquem felizes quando passarem por provações pequenininhas. É isso que ele está dizendo? Fiquem felizes por passarem por provações médias. Provações grandes, não. Fiquem felizes quando passarem por qualquer situação na vida de vocês. Qualquer. E depois, no final desse texto, nós vamos entender o porquê nós temos que nos alegrar. Mesmo quando tudo mostra para a gente que nós não temos motivos para sorrir. Mas a Bíblia diz que, hoje foi lido um versículo que eu também vou ler daqui a pouco, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui nós não temos que frisar nas coisas, mas sim no Deus que muda as coisas para o seu bem. Não são as coisas, o Deus que muda as coisas e as situações para o seu e para o meu bem. Nós vemos no decorrer da Bíblia, quem aqui já leu a Bíblia inteira, só por curiosidade? Tem muita gente que passou provação na Bíblia ou não? O que falar de Abraão, que teve que levar o seu filho num holocausto para obedecer ao Senhor? O que falar, por exemplo, de Jó, que era um homem íntegro e justo e passou por provações amargas na sua vida, perdendo família, perdendo saúde, perdendo todos os seus bens, chegando a ficar leproso, se coçando com caco de telha. O que nós podemos falar também de Daniel, que foi jogado na cova dos leões por ter um compromisso de oração ao seu Deus e não se negar, e não se intimidar, e foi jogado na cova dos leões. O que então nós podemos falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego, amigos de Daniel, que para não se curvarem diante de Nabucodonosor e da sua estátua, pagaram o preço e foram jogados na fornalha ardente. E nada lhe aconteceu.
Aconteceu alguma coisa com Daniel? Aconteceu alguma coisa com os 3? Jó não teve tudo restaurado? Abraão precisou sacrificar o filho dele? Mas são essas provações que testam a nossa fé, que provam quem de fato nós somos. As provações, elas forjam quem nós somos, forjam o nosso caráter como cristão. E um detalhe importante, todos esses homens que eu citei aqui são tementes a Deus, foram tementes a Deus. Mais do que tementes a Deus, foram ícones, foram pessoas de destaque na história, mas mesmo assim passaram pelos seus pedaços amargos. Isso significa que nenhum de nós está livre de passar por provações. Nem eu, nem qualquer um de vocês. O mais importante é, alegrem-se quando passarem por diversos tipos de provações. O texto também diz sobre alegria. Alegria aqui, irmãos, é não você sorrir, passar a provação sorrindo. Se assim acontecer, melhor ainda. Mas não é esse o foco. Essa alegria não é passar sorrindo. Eu estou me queimando, está doendo, mas está tudo bem. Não, sabe o que é passar com alegria? É você entender que existe um Deus, que Ele é maior do que os seus problemas, que existe um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem da sua vida. Que existe um Deus, que Ele é maior do que qualquer situação, e mesmo que esteja doendo, é Ele que vem com o bálsamo e cura a sua ferida. É isso que é passar por alegria, com alegria, sabendo que nós não estamos só nessa caminhada. Você não está só, você não está sozinho. Não estamos sozinhos. Não somos um rebanho sem pastor. Somos um rebanho do bom pastor Jesus Cristo. Amém? Tudo faz parte de um processo espiritual. Quem aqui nasceu em berço cristão, assim, e desde novinho se converteu e serve a Jesus? Quem aqui foi um pouquinho mais tarde? Mas todos nós passamos pelo nosso processo de santificação. Tudo faz parte de um processo. Jesus, o Deus encarnado que pisou nessa terra, Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tudo faz parte de um processo na minha e na sua vida. Nenhuma fase ruim dura para sempre, eu costumo dizer. Eu falei isso hoje para o vizinho da minha mãe, que ele estava perguntando da minha mãe, e tá tudo certo. Nenhuma fase dura para sempre, seja ela boa ou ruim. E é isso que está a beleza da vida. Saber passar por diversos tipos de situações, confiando que Deus, Ele nunca muda. Ele é sempre Deus. Sempre Deus. E Tiago diz que se passarmos por alegria, com alegria, paciência, entendendo que Deus é Deus, isso causará em nós perseverança. Perseverança, irmãos, significa que nós somos estáveis, que nós temos certeza de quem somos e aonde estamos. Não somos levados de um lado para o outro. Não somos enganados por qualquer conto de fadas. Ser perseverante é você saber quem é você e quem você serve. Não ser oscilante. Certa vez um ator, Jerry Van Dyke, ele disse que a melhor roseira não é aquela que tem menos espinhos, mas aquela que produz as rosas mais delicadas. Talvez você esteja pensando, poxa, minha aprovação parece que só tem espinho. Tem muito espinho a minha roseira. Mas uma hora vai brotar uma rosa. Vai brotar. O espinho machuca. Mas a alegria de você ver a rosa brotando, ela é maior do que as dores que você passou no meio do caminho. No versículo 4, irmãos, ele continua dizendo: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A palavra aqui, também, puxando no original no grego para ação completa, significa ir até o fim. Ir até o fim, que é ao contrário de desistir no meio do caminho. Ele diz, olhem, vocês estão passando, ele escrevendo a carta para os irmãos, vocês estão passando pelos problemas, eu imagino como deve ser ruim, mas vão até o fim.
Não desistam no meio da caminhada. Eu sei que muitas vezes desanima, eu sei que muitas vezes a gente olha e pensa em voltar para trás, mas prossigam, vão até o fim. Não desanimem, meus irmãos, porque o que tem nos esperado é muito maior do que as preocupações da caminhada. Perseverantes é estarmos firmes, intactos. Jesus certa vez disse que aquele que ouve a sua voz e as coloca em prática é como o homem que construiu a sua casa na rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades e deram contra aquela casa, mas ela permaneceu intacta, firme, porque Ele é a rocha. E Ele diz, pelo contrário, a pessoa que ouve a minha voz, mas não coloca em prática, é aquele que construiu a sua casa na areia. Vieram os ventos, vieram as tempestades e deram contra aquela casa, e o que aconteceu? Foi totalmente destruída. Aqui a casa não é uma casa literalmente, mas é a sua vida. Onde você está construindo a sua vida? Você tem construído a sua vida na rocha? Ou você tem construído a sua vida na areia? Tudo Deus permite na nossa vida para nos tornar maduros na fé. Íntegros. Sem nos faltar coisa alguma, é isso que Tiago diz. Vocês não estão passando tudo isso aí não por nenhum propósito. O propósito é muito maior para que vocês sejam maduros. Eu disse isso ontem para os jovens, e eu já disse, e sempre digo essa frase, que maturidade não tem nada a ver com quantos anos você tem. Maturidade não tem nada a ver com a idade. Maturidade tem a ver com perseverar. Quando tudo vai mal, você persevera. Ter maturidade é entender que nem tudo vai ser do seu jeito e muitas vezes, como já foi falado aqui, Deus vai te dizer um não. E nós temos que entender que esse não também é o papel de um pai amoroso, que diz não para o seu filho. É isso que é maturidade cristã. Você entender que você tem um pai e aconteça o que acontecer, seja bom ou seja ruim, eu estou no caminho e dele eu não saio porque eu estou firme e intacto. Eu não saio daqui, não desvio nem para a direita e não desvio nem para a esquerda, pois eu sei qual caminho eu estou trilhando. Ser maduro é isso. Pode ser um jovem de 13 anos, 12 anos, se ele entende essa verdade, ele é maduro na fé. O texto continua dizendo: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Só que Tiago agora ele pensa nos irmãos que não tinham maturidade. Pois muitos estavam querendo voltar para o judaísmo. Muitos estavam querendo deixar de lado, porque, poxa, parece que eu virei cristão, tudo começou a dar errado. Parece que eu entrei no caminho do Senhor, parece que as provações aumentaram. Existiam pessoas daquela época assim também. Então Tiago pensa nessas pessoas e diz, olha, se o que eu estou falando aqui é muito difícil para vocês entenderem e vocês não conseguem, se falta sabedoria, peça a Deus. Sabedoria para quê? Para enfrentar as provações e os problemas. Se falta sabedoria para enfrentar essas situações, peça a Deus que dá a todos livremente de boa vontade. Isso significa que nós temos sempre que orar. Senhor, me dá sabedoria para enfrentar as situações do dia a dia. Me dá sabedoria para enfrentar as situações que muitas vezes me afligem, me deixam tristes, chateados, magoados. Vocês concordam comigo que é impossível para a mente humana processar você ser feliz em meio à provação ou se alegrar quando você tem a oportunidade de chutar tudo para cima? Para o mundo aí fora é loucura, sim ou não? Sim ou não? Estou usando o que o pastor usou esses dias, sim ou não? Eu tenho esse costume, eu não consigo.
Jargão, exato. Vamos lá. Gente, agora deu um branco, me perdoem. Gente, deu um branco de verdade mesmo. Deixa eu só voltar aqui, desculpe-me. Eu estava dizendo sobre a sabedoria, que nós temos que orar a Deus para que Ele nos dê sabedoria e nos torne pessoas sábias na vida prática. É fácil ser cristão nos dias de hoje, irmãos? É facinho? Eu sempre digo para os jovens, eu entendo vocês, não é fácil ser jovem. Não é fácil ser um jovem cristão em um mundo que inverte os valores e aquilo que antes era errado, hoje não é mais. E o jovem fica com a cabeça toda para lá e para cá e não sabe o que seguir. E é isso que a Bíblia diz. Peça com fé sem duvidar, porque aquele que duvida não receberá nada do Senhor, porque tem a sua mente dividida. É instável e tudo que faz. E Tiago compara esses irmãos como as ondas do mar que são levadas de um lado para o outro. Infelizmente, nós vemos muitos cristãos sendo levados de um lado para o outro. Cada novidade que aparece é levado para lá. Daí vem uma novidade melhor ou mais atrativa, ele vem para cá. Não tem firmeza. Não tem firmeza no que crê. E é isso que Tiago está falando. Tiago não está falando para ímpios, irmãos. Ele está falando para pessoas crentes no Senhor Jesus. Olha, se vocês têm falta de sabedoria para viverem a vida de vocês, peça a Deus, mas não duvidem. Não tenham a mente dividida. Irmãos, eu sempre digo que nós não temos que esperar as bênçãos, nós não temos que adorar as bênçãos de Deus, mas sim o Deus das bênçãos. Você não ter a mente dividida é, obviamente, você ter a mente unificada. Você ter uma forma de pensar e saber em que você crê. Independente se está bem ou se está mal. Certa vez Jesus disse, em João 6,16, Jesus disse assim: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O que Jesus estava dizendo? Que as pessoas estavam seguindo Ele, não porque criam nele como um Deus, mas porque Ele multiplicou os pães. Porque essas pessoas estavam mais interessadas nas bênçãos que Deus pode dar, do que no Deus das bênçãos. E a pessoa que coloca toda a sua fé na bênção que espera chegar, e não coloca a sua fé no Deus que provê as bênçãos, é levado de um lado para o outro como as ondas do mar. Porque nem sempre Deus vai atender aquilo que você está pedindo. E daí quando você não recebe, você se decepciona, você fica triste. Por isso eu digo, não coloquem a fé de vocês em coisa alguma. Não coloquem a fé de vocês nas bênçãos do Senhor. Coloquem a sua fé no Senhor. Porque se nós entendermos que Ele faz com que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não ficaremos iludidos. Jesus nunca iludiu ninguém. Jesus, na sua palavra, nunca iludiu ninguém. Ele sempre foi transparente. Ele prometeu para os discípulos, olha, venham que eu moro num palácio e vocês vão comer do bom e do melhor e querem me seguir? Foi isso que ele disse? Não. Não foi isso. Então, irmãos, muitas vezes nós vemos pessoas apenas indo na igreja, como se ali fosse um local para receber, receber, receber e receber. Não é isso que consiste a vida cristã. Certa vez um teólogo disse que, para um povo que estava vivendo dessa forma, ele diz, parem de usar o evangelho como se ele fosse uma escada para subir na vida. Porque o símbolo do evangelho não é uma escada, é uma cruz. E infelizmente muitas pessoas só estão querendo receber, 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 mas não colocam a sua fé em Deus. Não pelo que Ele pode fazer por você. Você não tem que adorar a Deus pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez. Pelo que Ele já fez. Se Deus, na sua soberania e na sua perfeita vontade, não quisesse nos abençoar mais, está ótimo. Porque Ele já fez algo que nós jamais conseguiríamos por esforço próprio.
pagou o meu e o seu pecado e nos deu a salvação. Por isso que nós não temos que adorá-lo pelo que Ele pode nos dar, mas sim pelo que Ele já nos deu. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio na cruz do Calvário. Esse é o melhor de Deus. Não tem coisa alguma que Deus possa fazer por você aqui nessa terra que seja maior do que entregar o seu filho para ser crucificado no seu e no meu lugar. Não existe coisa maior. Continuando. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Então ele começa tratando um primeiro grande problema, né, e o motivo pelo qual ele escreveu essa carta. Que falaram para ele: Tiago, os irmãos estão sofrendo muito, dispersos entre as nações. E tem irmãos ricos e pobres congregando juntos. E os ricos têm humilhado os pobres, não têm aceitado os pobres na congregação, têm dado mais valor para as pessoas de fora que têm a mesma condição financeira que ele, do que para os irmãos apenas porque são humildes. Era esse um problema que estava acontecendo. Por isso que Tiago, ele diz exatamente isso. Que o rico ele deve se orgulhar caso perca a sua posição de destaque. E ele diz que tudo passará. Assim como a flor do campo, que é bela, daqui a pouco pelo calor do sol murcha e seca, tudo nessa terra vai acontecer a mesma coisa. O que ele estava querendo dizer aqui, para simplificar: não se apeguem em coisa alguma. Não se apeguem nessas coisas. Em que você tem se apegado? Nos seus bens? Não se apeguem se você tem a melhor ou a pior roupa. Não se apeguem se vocês andam de ônibus ou se vocês andam do carro de última geração. Isso não tem que ser parâmetro para uma vida cristã. Isso não tem que ser nem cogitado. Porque Cristo salva ricos, pobres. Isso não tem que ser assunto dentro da igreja. É exatamente isso que Tiago está dizendo. Parem com essa bobagem de menosprezar o irmão apenas porque ele não tem a mesma condição que você. Não se apeguem nisso, gente. Tudo passará como a flor do campo, tudo. Tudo nessa terra passará. Salomão, que foi uma pessoa que viveu tudo que ele podia viver, ele escreve isso em Eclesiastes 2:11. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer coisa proveitosa debaixo do sol. E ele termina depois dizendo, no final de Eclesiastes: de uma coisa eu sei, tema a Deus e aos seus mandamentos, pois isso que é essencial para o homem. Estamos falando de alguém aqui que ele mesmo declara nesse mesmo capítulo de Eclesiastes, vocês podem ler o capítulo todo, ele descreve tudo o que ele fez na vida. Ele diz que não se negou a nada. Ele não negou nada que os seus olhos queriam ou que o seu coração desejava. Ele mesmo diz que ele teve um harém. Para quem não sabe, é um lugar com muitas mulheres. Ele teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. 300 esposas e 700 concubinas, que eram suas servas. Ele mesmo diz que ninguém antes dele teve o status e a fama dele. Reis de outras nações traziam navios carregados de ouro e prata apenas para ouvir os conselhos de Salomão. Foi no reinado de Salomão que o templo de Jerusalém foi construído. Salomão foi o rei mais esplendoroso, que viveu no luxo e não se negou a nada, por falta de sabedoria, como ele mesmo diz, que ele não teve a sabedoria. Viveu da forma que queria, aproveitou tudo o que ele quis. E no final da sua vida ele diz, tudo é correr atrás do vento. Tudo é correr atrás do vento. Não se iludam. Não se iludam com o que vocês têm.
Não se iludam com a posição que vocês ocupam, não se iludam, porque tudo é correr atrás do vento. Se a sua vida primeiro não estiver firmada na rocha, basta uma tempestade para derrubar a sua casa toda. Correr atrás das nossas coisas é maravilhoso, corram mesmo, desde que a sua casa tenha um alicerce primeiro. Porque ninguém começa a construir a casa do telhado para baixo. Alguém já viu? E no versículo 12, terminando o nosso texto, ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. E ele volta a dizer sobre as provações, voltando naquele assunto: feliz é o homem que permanece firme, perseverante, sem titubear, sem hesitar de um lado para o outro, aquele que tem os seus pés firmados em Jesus. Feliz é esse homem, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Nós cantamos aqui um hino, como foi o hino? Firme nas promessas. Vocês reparam que ele diz no final do versículo? Que receberemos a coroa da vida porque Deus prometeu. Deus, ele não colocou nada no ar, Deus, ele não deixou nada com uma dúvida. Ele prometeu que eu e você teremos a coroa da vida, que nada mais é do que um lugar de honra. Seremos recebidos no reino celestial, teremos a coroa da vida. Tudo aqui vai passar, irmãos. Vocês entenderam o teor do que ele estava querendo dizer para os irmãos? Irmãos, eu sei que está difícil a caminhada, eu sei que não está fácil ainda onde vocês moram, eu sei que vocês sofrem perseguições, eu sei que vocês sofrem pelas suas emoções, eu sei que vocês choram, eu sei, mas tudo isso vai acabar. E nós teremos a coroa da vida que Deus prometeu. E quando você estiver passando por problemas, irmãos, lembre dessa mensagem. Passe com alegria, no sentido de entender que a nossa vida ela é cheia de fases. Fases boas, ora fases ruins, mas todas passam e nos deixam uma lição. Procure olhar as coisas boas, daquilo que muitas vezes não se aparenta ser bom. Mas procure tentar olhar que lição isso lhe está oferecendo a você. E peça sabedoria a Deus, porque um dia, irmãos, nós estaremos lá, diante dele, e a nossa coroa está esperando por nós. E nada pode tirar isso da gente, nada. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem coisa alguma nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos abençoa e o Senhor nos consola com a Tua palavra, Pai. Eu não sei o que os meus irmãos estão vivendo nas suas vidas, eu não sei quais são as preocupações, as provações, as dificuldades que com certeza estão vivendo, Pai. Porque nós estamos aqui nessa terra sujeito a muitas coisas. Mas muito obrigado pelo Senhor deixar essa orientação para nós. Que tudo vai acabar, tudo vai passar. E para nós ficarmos tranquilos, porque estamos debaixo da Tua poderosa mão. Conforta o nosso coração, dá alegria em meio ao sofrimento, dá a paz que excede todo o entendimento, Pai, para aqueles que precisam. Que nós possamos ser firmes, Pai. Que nós não venhamos ser levados de um lado para o outro como as ondas do mar. Que nós venhamos a olhar sempre para o Senhor. Pois o que mais o mundo nos oferece hoje são ventos para nos levarem de um lado para o outro. Nos abençoa, abre os nossos olhos, nos dá sabedoria, Pai. Até o dia que nós estivermos frente a frente com o Senhor, contemplando a Tua face. Vestindo a nossa coroa, aquela que o Senhor prometeu para nós. Consola os meus irmãos, abençoa a família de cada um que está representado aqui, Pai. E que nós possamos nos reanimar na caminhada. Se tem alguém aqui que estava desanimado, que possa olhar para o Senhor e se animar, e prosseguir, e continuar. Porque o Senhor não nos deixa só, e o Senhor está com as mãos estendidas para nós. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.